Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? O que de fato tira o seu controle emocional, te causa ansiedade, sudorese, crise, receio? Muitas pessoas têm medo de muitas coisas. Há pessoas que têm medo, por exemplo, de voar de avião, medo de altura. Tem gente que tem medo de barata, não é isso? Medo de rato, animais peçonhentos, não é isso? Aranha, cobras, serpentes, muitos medos. Um dos maiores medos, por exemplo, do ser humano é falar em público. Há pessoas que quase infartam se ela tiver que se colocar nessa posição de falar em público. Há pessoas que têm medo de ficarem doentes, enfermas, ter um diagnóstico de uma doença grave. O medo, velho. É impossível alguém dizer: eu não tenho medo de nada. Será? O medo é iminente. O medo é natural. O medo é comum ao ser humano. Todos têm medo de alguma coisa. Por sinal, se você puder, escreve aí. Escreve de repente aí nos comentários aí, se você quiser, do que você tem medo. Medo de perder um ente querido. Medo de repente de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de ficar só. Tem gente que não anda sozinho. Não anda. Não consegue andar. Então o medo é natural da raça humana. Agora, por que nós temos medo? Por que o medo nos acomete? Por que o medo muitas das vezes nos toma de assalto? O medo, ele é até um freio, ele é necessário para que a gente tenha prudência. Mas o medo, ele deve ser fundamentado no temor que compete a Deus. Agora, o medo em si, o medo negativamente, por que o medo? A primeira vez em que a palavra menciona medo nas Escrituras é quando Adão peca. E quando Deus vem na viração do dia ter o seu momento de comunhão com Adão, e quando Deus vem na viração do dia ter comunhão com Adão, ele diz: Adão, aonde tu estás? E ele fala: me escondi porque eu tive medo. Medo. Medo de Deus. Medo de comunhão com Deus. Medo de ser descoberto por Deus. Medo de ser punido por Deus. Medo. Desde então, o medo tomou conta. E talvez na nossa geração, o medo, que hoje é caracterizado por doenças psicológicas, em que pessoas sofrem gravemente, amados irmãos, e devemos respeitar tais pessoas que sofrem com problemas emocionais. Eu não quero aqui nem citar o nome, vocês sabem o que é. O que guia essa doença é o medo. É o medo. Medo de encarar a vida, medo de viver a vida, medo de enfrentar os problemas. E a pessoa se fecha, se bloqueia, fica paralisada. O medo paralisa. O medo causa bloqueio. O medo faz com que a gente não experimente vitórias. O medo faz com que a gente não venha ultrapassar os nossos limites, vencer as nossas barreiras, evoluir como pessoa. Medo de ingressar numa faculdade, medo de prestar um concurso público. Medo de se envolver num novo relacionamento. Medo. Pastor, por que o senhor está falando de... Inclusive, eu tenho uma mensagem sobre medo. Vencendo o medo, se eu não me engano. Entra aí na playlist que tem o meu nome, você vai achar uma mensagem que eu preguei sobre o medo. Acho que eu tenho duas mensagens sobre o medo. Uma é Vencendo o Medo e a outra é sobre Adoni Bezek, o Senhor do Medo. Mensagem interessante. Entra lá e assiste se você ainda não assistiu essa mensagem. Vai edificar muito a sua fé. Vai esclarecer muitas coisas. Então o medo é natural, porque o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele trouxe junto o medo. Não havia medo no ser humano. Havia temor. E agora, por causa do pecado, há medo.
E como vencer o medo? Como bloquear a ação do medo? E hoje nos Salmos e Orações nós vamos ver Davi, um homem de muitas batalhas, mas também de muitos temores. Ele expressa aqui que ele é um ser humano comum como eu e você, que tem os seus temores, tem as suas mazelas, que tem as suas dificuldades, mas ele as encarava, e ele encarava da melhor maneira possível. E hoje nós vamos aqui ver no Salmo de número 56, um salmo muito interessante sobre isso. É um salmo que o contexto histórico, segundo muitos estudiosos, teólogos, ele está fundamentado quando Davi ele se refugia em Gate, fugindo dos filisteus. E ele se finge de louco para que ele não venha ser morto pelos seus inimigos. 1 Samuel 21. E Davi ele tem uma inteligência emocional, mas ainda assim ele tem essa palavra que é pequena, porém ela é grande dentro de muitas pessoas. Medo. E vamos ver o que Davi fala sobre isso aqui. A palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 56, vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. E os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, no dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo. Olha a postura, mano. Pega isso aqui. Hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que pode me fazer a carne. Carne aqui é homem, natureza. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio de sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que pode fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes, até aqui louvado, engrandecido, digno de glória, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela sua bendita e gloriosa palavra, que nos encoraja, que nos coloca para cima, que nos dá uma injeção de ânimo, que faz com que a gente tenha uma postura de confiança e não aquela postura fechada, oprimida, encolhida de medo. Quem tem medo não consegue olhar nos olhos. Quem tem medo não consegue olhar para frente. Quem tem medo não enxerga esperança, não enxerga expectativa, não vê uma solução, não encontra uma luz no fim do túnel. Quem tem medo entende que chegou o final. E não chegou o final. Não chegou o final, porque se você está ouvindo essa palavra, não chegou o final. Entenda que há possibilidade sim. Entenda que há esperança sim. Entenda que Deus ele não está alheio à sua demanda e à sua situação. Não, o Senhor ele é conosco. O Senhor está a nosso favor. E o Senhor é o Senhor que pode dominar sobre o medo. Agora, há inimigos por todos os lados. Por isso devemos recorrer ao Senhor como Davi assim o fez. Davi estava cercado pelos filisteus e já havia fama de Davi por ele ter matado Golias. Então você já venceu gigantes. Então você já venceu poderosos inimigos. Você já venceu gigantes. Você já teve louros de festas. Você já teve louros pela vitória. Então os inimigos de fato não querem que você celebre. Não querem que você jubile. Não querem que você esteja alegre perante o Senhor pelas vitórias que Ele te concede. Porque as vitórias não são o seu mérito.
As vitórias não são meu mérito, não é na força do nosso braço, mas é no poder do nosso Deus. Davi, quando ele enfrenta Golias, ele diz: você vem a mim com lança e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então Davi entendia que a vitória dele sobre Golias não era pela força dele, até porque não havia. A diferença era clara e evidente. Ou seja, eu e você sabemos que o inimigo de nossas almas ele é muito mais poderoso do que nós. Nós sabemos que Satanás ele é muito mais poderoso do que eu, muito mais poderoso do que você, muito mais inteligente, muito mais capaz, ele está num corpo diferente do nosso, ele tem uma estrutura diferente da nossa. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Ele tem sim os seus assecas, ele tem sim aqueles que servem a ele. Ele tem sim os seus assecas, ele tem uma legião de demônios. Por exemplo, aquele homem, o gadareno, ele tinha 6.000 demônios que contenderam contra ele. E prevaleceu. E venceu. Mas quando veio o mais valente, aleluia, quando veio o Senhor Jesus Cristo e operou com libertação sobre a vida daquele homem, ele venceu. Ele venceu mesmo. E saiu de um lugar tenebroso, da sepultura. Então Davi, diante do medo, o que ele faz? Ele ora e busca o Senhor, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, me oprime, pelejando todo dia. Quem vive em medo, vive em opressão, amado. Vive oprimido, e é uma opressão diária. Por vezes a pessoa prefere estar dormindo, porque só assim ela consegue se fugir, se refugiar do medo e dessa opressão. Sentimento de perseguição. E ele diz: os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Então Davi entendia que tinha uma multidão de homens, pessoas, espíritos, situações, circunstâncias que intentavam contra a sua vida. E talvez alguns de nossos irmãos que estão ouvindo agora essa palavra aqui, de repente possam estar assim, se sentindo cercado, oprimido, entendendo que forças ocultas, espíritos, demônios, trabalho de feitiçaria, bruxaria, olhar de inveja, contenda, fúria, pessoas que querem literalmente te devorar, ver a sua derrota, ver a sua morte. Fazem isso todo dia. Não descansam. A alegria deles é ver a sua tristeza. Davi fala: são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E eu quero que você ouça essa palavra e mantenha a sua confiança em Deus, independentemente da adversidade da crise. Ô, meu irmão, vamos crer na palavra do Senhor. Mas pastor não está passando, mas pastor não está mudando, pastor... Não mude. Não deixe de crer, porque é isso que Satanás quer. Ele quer que você duvide. Ele quer que você questione. Ele quer que você retroceda. Ele quer que você recue. Oh, aleluia, a palavra fala no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, oh glória. Então confia no Senhor, permaneça na fé, permaneça crendo, acreditando que o seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então permaneça crendo. Ele diz no versículo 3, no dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo, você vai ter medo sim. Eu terei medo por algum momento, algum dia, alguma situação, circunstância. Mas o que eu devo fazer? Davi diz: hei de confiar em ti. Hei de confiar em ti. Aleluia. 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 Confia. Confia e entrega os seus adversários a Deus. Porque a Deus pertence a vingança. A Deus pertence a justiça. E nós devemos ter fome e sede de justiça.
E o Senhor, de fato, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Davi disse, em Deus louvarei a sua palavra. Como quem diz, Senhor, eu louvarei a sua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não falaria, tendo falado, não confirmaria. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, se Deus nos prometeu nos livrar de nossos inimigos, ele assim o fará. Oh, aleluia! Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Todos os dias torce as minhas palavras. Ou seja, eles querem fazer com que você mude a sua fala. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, mudando a sua fala, ele muda o seu coração. Onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Então, que o meu e o seu coração permaneça no Senhor, porque estando no Senhor, o que sairá de nós será palavras do Senhor. Porque o Senhor ele não tem compromisso comigo e nem contigo, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se eu e você estivermos na palavra dele, como disse Jesus, aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lucas 8, 19 e 20, ele vai falar, quem é meu pai, quem é meu irmão? Meu pai e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, quando nós estamos na palavra, a palavra estará em nós e Deus velará sobre a sua palavra e se cumprirá. Então, a carne, os inimigos, os adversários, os demônios, Satanás, seja lá quem for, eles não terão êxito contra nós, mas eles querem torcer a sua palavra. Lembra de Jó? Satanás queria que Jó blasfemasse. Satanás queria que Jó negasse a Deus. Falou, mas também o Senhor o cerca de perto, deixa que eu toque em tudo quanto ele tem, e por certo ele blasfemará. Então Satanás quer que a gente blasfeme contra Deus, que a gente não creia em Deus. Versículo 6. Versículo 5 ainda. Todos os dias torce as minhas palavras, todos os meus pensamentos, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Olha a oração dele. Ele começou no 4, louvando pela palavra, porque ele confia, mas ele faz um diagnóstico, ele vê que eles querem mudar a forma como a qual Davi fala, porque conforme Davi fala, eles conseguem enxergar o coração. Satanás não lê pensamento não. Satanás ele lê comportamento e palavra. Aquilo que nós falamos e como nós vivemos. Então, de acordo com essa leitura, é que ele vai operando e trabalhando. Então, Davi, ele ora a Deus para que Deus derriba-os pelas suas próprias iniquidades. Por isso que Salomão nos dá um conselho sobre tudo que se deve guardar, guardar o quê? O nosso coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida. Então, confie em Deus e na sua palavra. E não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Romanos 12, 19 diz, não vos vinguei a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E não te deixes vencer pelo mal. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não seja alterado pelas circunstâncias. Não seja mudado pela crise. Não seja mudado pela tentação ou pelo pavor. Mantenha-se firme, inabalável. Por que Pedro afundou? A Bíblia diz que ele olhou para o vento, para as ondas e teve medo. Começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus. A Bíblia nos orienta a permanecermos a olhar para Jesus. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O Salmo fala de fé, de confiança. Então, por que nós devemos ter isso? Porque o Senhor está conosco. O nosso Deus é chamado de Deus Emanuel, Deus conosco. Por isso eu não devo temer se o Senhor está comigo. Pedro temeu quando o Senhor o levantou? Não.
Ele voltou a caminhar sobre as águas. Aí Davi continua. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus, Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe. Ele conta as nossas vagueações, os nossos pensamentos, as nossas perturbações, os nossos medos e temores. Aí Davi diz, tu não colheste as minhas lágrimas? Tu não colheste as minhas lágrimas? Elas não estão no teu livro? Deus sabe o dia em que nós teremos medo, o dia que nós choraríamos, o dia que nós nos encontraríamos acuados, amuados, entristecidos, para baixo, sem coragem, sem disposição, sem ânimo para ler, sem ânimo para orar, sem ânimo para ir para o culto, sem ânimo para vestir uma roupa, ir trabalhar, fazer as tarefas cotidianas. Deus sabia, Ele sabe. Mas tome esse conselho de Davi aqui, ó. Em Deus, não é no homem. Em Deus, não é no marido. Em Deus, não é na esposa. Em Deus, não é no trabalho. Em Deus, não é no governo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei, aleluia, o que possa me fazer o homem. Josué 1,9 diz, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isaías 43:1, a palavra vai dizer, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia se vá por ti. Aleluia! Deus não vai permitir que nada, nem ninguém, nem o mal venha sobre nós. Eu termino no versículo 12, versículo 13 do Salmo 56, diz, os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Ele rendeu graças pela vitória, pelo livramento, porque o Senhor removeu dele o medo. E agora ele está celebrando. Eu queria que você celebrasse. Eu queria que você jubilasse ao Senhor. Quando toda essa nuvem preta passar, quando essa tempestade acabar, quando esse mar se acalmar, você vai celebrar. Você vai dar um testemunho. Você vai glorificar o nome do Senhor. E vai render graças a Ele pela vitória, pela derrota dos seus inimigos. Que queria ver a sua morte, como disse Davi. Eles querem ver a minha morte, mas o Senhor é o Deus da vida. E Ele é contigo. Salmo 116:12, o salmista fala, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Se Ele te deu vitória, celebre. Se Ele te deu vitória, dê um culto de ação de graças. Testemunhe na sua igreja. Fala das grandezas do Senhor, daquilo que Ele fez. Ele é digno. Ele é digno disso. Salmo 147:7 diz, cantai ao Senhor em ação de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Celebre. Celebre. Como diz em Crônicas 29:11, tu és, Senhor, a magnificência e o poder
e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você que de repente está passando por um momento de medo, está enfrentando uma enfermidade, de repente está passando por um quadro depressivo, por abandono, por tristeza, e é momento de você celebrar. O tempo de choro ele tem que acabar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse exato momento, Senhor, pela vida de meus irmãos, de minhas irmãs, que se encontram comigo, a Deus, através do canal do YouTube, ouvindo essa palavra que é sua, palavra que pertence ao Senhor, e como Davi nós louvamos na sua palavra, porque cremos, ó Deus, que o Senhor revela sobre ela para fazê-la cumprir. Por isso o Espírito de Deus visita esse coração aflito nesse exato momento, Pai, por um filho que está acamado, doente, enfermo, em coma. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga a vida novamente. Ah, Deus, quebre essas barreiras, surpreenda a medicina. Pai querido, levante esse filho, ó Deus do coma, levante, Senhor, essa filha que está enferma e acamada. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, remova todo o medo de perder um ente querido agora nesse exato momento e derrama, Senhor, sobre eles fé. Fé para crer que o impossível possa acontecer. Pai querido, diz a tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso, Deus amado e santo, que essa palavra Senhor, possa produzir confiança, uma confiança como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece, aleluia, para sempre. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, essa mulher que se encontra, Deus amado, num quadro depressivo, Senhor, num quadro sombrio de anos, ó Deus, já passou por psiquiatra, terapeuta, psicólogos, medicamentos, Senhor, e nada, Deus, deu solução. Por isso, o Espírito Santo de Deus entre nessa vida nesse exato momento e opere com libertação. Traga novamente a alegria, a esperança, a vontade de viver. Espírito de Deus, tira ela, Senhor, desse quadro sombrio, desse quarto escuro. Ó Deus, debaixo desse cobertor, Pai, em nome de Jesus, todas as nuvens densas de demônio que querem, Senhor, que a morte a tome de assalto. Deus, venha bater em retirada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, eu creio no poder da oração, Pai. Por isso, Deus Santo, vai visitando cada casa, cada família, ó Deus, cada pai de família aqui representado nesse exato momento, Senhor, que crê no poder da oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, muda esse quadro, Deus, de medo, muda esse quadro de insegurança, muda esse quadro de temor, Pai. Ó Deus, e deu, ó Deus, um espírito de fortaleza, como diz a palavra em Timóteo, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de moderação, de equilíbrio. Por isso, Espírito Santo, nos coloque, Pai querido, sobre a rocha, uma rocha inabalável, uma rocha que não pode mudar, uma rocha que é perpétua, Pai querido, para que possamos, ó Deus, celebrar e crer que o Senhor é poderoso para fazer essa tempestade, Senhor, se mudar em bonança. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, enfermidades, câncer, problemas de coração, pressão alta, artérias entupidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, traumas emocionais, que o Senhor possa transformar. Deus opera com salvação, libertação. Escreve nomes no livro da vida, Jesus, para a glória do teu nome. Ó Deus, nós confiamos no Senhor. Em Ti colocamos a nossa confiança. E não tememos o que pode nos fazer o homem, Senhor. Eu entrego essa oração, meus amados irmãos, todos aqueles, ó Deus, que acompanham o canal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, fique na paz. Eu estou